Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Ontem teve Stock Pickers com César Paiva e Anderson Leaders. Espero que vocês tenham gostado, pessoal da Real Investor, que tá voando desde quando o fundo foi fundado, na verdade, né? Melhor performance dos fundos de ações desde que isso aconteceu, impressionante. Então não deixe de acompanhar, caso ainda não tenha escutado, tá aqui no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube, daquele jeito que vocês conhecem bem. Bom, o Ibovespa fechou ontem numa alta de 0,92 e consagrou o mês de novembro como o melhor desde novembro de 2020, né, com uma alta ali de 12,5%. Além disso, o índice fechou aos 127.331 pontos, o que não era visto, né, esse patamar de preço sendo atingido desde o dia 15 de julho de 2021. E se outubro e setembro, né, foram marcados ali como um período no qual os juros nos Estados Unidos minguaram o interesse de investidores por ativos de risco, principalmente por países emergentes, o que se viu no 11º mês do ano foi o oposto, houve uma série de indicadores econômicos que vieram mais fracos do que o esperado, também fortalecendo a tese de que os Estados Unidos não deverão voltar a elevar os seus juros, né? E por lá a gente viu o Dow Jones, S&P e Nasdaq avançando durante o mês 8,4%, 8,5% e 10,2%. Quando os juros caem nos Estados Unidos, né, como isso impacta país emergente de forma positiva, né, os investidores acabam tirando o capital de ativos mais seguros, como treasuries, aceitam tomar mais riscos, que traz dinheiro para a nossa bolsa. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, o fluxo na B3 até o dia 27 de novembro, que é o último dado que nós temos, soma 16 bilhões de reais de entrada de gringo. O número já é o maior, de longe, do mês do ano de 2023, né? O melhor mês do ano. E aí a gente vê empresas que tinham ficado para trás, principalmente no setor sensível a juros, retomando sua capacidade de gerar valor, né? Ainda que, se olhar em performance anual, tem coisa aqui muito, muito amassada, mas Magalu foi a principal alta de 52%, depois vem Loja Renner com 33,5%, e para fechar, a TOTVS subiu quase 32%. O dólar acumulou uma queda de 2,5% no mês, mas ontem subiu 0,56 a R$ 4,91. E é interessante porque a gente falou de um monte de empresa aqui que, no fim das contas, não acabam fazendo muito preço para o índice, né? Mas o minério de ferro também ajudou a performance do Ibovespa. As ações ordinárias da Vale ganharam mais de 10% no mês, acompanhando a alta da commodity na esteira do que a China disse, né, em termos de estimular o setor de construção civil. Bom, indo adiante, nós vimos ontem o petróleo fechando numa queda até que considerável. O Stuart Glickman, que é um analista da SFRI Research, disse ao MarketWatch que o mercado esperava uma voz unificada sobre os cortes anunciados pela OPEP, né? Vão totalizar ali 2,2 milhões de barris por dia no primeiro trimestre de 2024. Ele disse que os cortes podem ser facilmente revertidos, em especial por países menores que não levam muito a sério essas diretrizes. Quando a gente olha na perspectiva mensal, o Brent caiu 4,7% e o WTI cedeu 6%. O mercado também acabou se beneficiando de declarações do Galípolo, né? Ele foi bem dovish ali em relação à possibilidade de acelerar corte de juros numa palestra que teve do JP Morgan, num evento, né, realizado pelo JP. E com isso a gente viu no meio da sessão para frente nosso mercado continuar avançando. Olhando para a abertura, os índices futuros operam sem uma grande direção definida, mas com uma tendência um pouquinho maior de uma continuidade nos ganhos nesse primeiro pregão de dezembro, com as atenções voltadas para falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Dados divulgados ontem nos Estados Unidos mostraram que a inflação está diminuindo, estimulando a expectativa de cortes nas taxas de juros por parte dos bancos centrais, com os mercados monetários precificando mais de 100 pontos base em cortes nas taxas no próximo ano, tanto do Fed quanto do BCE. Os mercados agora estão avaliando uma chance de 46% do Fed cortar as taxas já em março, segundo a ferramenta do CME FedWatch. Uma semana antes, a probabilidade era de 27% apenas, tá? Bom, por aqui no Brasil, teremos em breve dados de produção industrial do mês de outubro, PMI da indústria de novembro também. Além disso, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, participa do almoço anual dos dirigentes dos bancos em 2023, promovido pela Federação Brasileira de Bancos aqui em São Paulo. Sempre quando tem esse tipo de coisa, todo mundo quer ver o que ele vai falar, vai fazer preço naturalmente. Quando a gente olha para os futuros, então, Dow Jones segue subindo 0,13%, S&P em alta de 0,05%, enquanto isso a gente tem
futuro do Nasdaq caindo 0,05%. Na Europa, as bolsas variam positivamente de 0,4% a pouco mais de 1% nessa manhã. O Brent está operando de lado a $80,88, passou por uma volatilidade maluca na sessão de ontem, né? Enquanto isso, o minério de ferro em Dalian avança mais de 2%, tá? A $137,53, em Singapura um pouquinho mais de 1%, e a gente vê as empresas do setor lá em Londres subindo mais de 2%, teve PMI na China que também traz essa dose de bom humor adicional e ajuda a trazer uma expectativa de que a sessão pode continuar a ser boa por aqui. Bitcoin também não para de subir, 2,4% de alta, 38.626, e o Ethereum beira os 2.100, uma alta de 3,4% na sessão. Dentro do noticiário, pessoal, sim, mais uma vez o destaque da Braskem, comunicando ontem que foi intimada sobre um deferimento de tutela de urgência em nova ação de autoridades federais e de Alagoas sobre os danos causados por movimentação no solo em Maceió, como consequência da exploração das minas de salgema na empresa ali, né, da região. O valor agora é de 1 bi e a pressão do governo pega a Braskem em meio à tratativa sobre a venda da parte da empresa para o fundo árabe, né, o ADNOC. Por mais que o próprio governo tenha dito que não quer atrapalhar a negociação, diz que ainda tem muita negociação pela frente e que as tratativas precisam evoluir, tá? A segunda notícia é que após notícias sobre o convite que o Brasil recebeu para integrar o grupo de países produtores de petróleo, conhecido como OPEP+, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem, durante um encontro com membros da organização, que o presidente Lula confirmou a carta de cooperação do Brasil com o grupo de países produtores a partir de janeiro de 2024, né? Ou seja, é meio que um anúncio de que, de fato, o Brasil vai se juntar ao bloco no começo do ano, entrando para a aliança, e isso indo um pouquinho... não diria cedo demais, né? Porque essas reuniões já estão ocorrendo há algum tempo, mas o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, disse ontem que o Brasil tinha até junho de 2024 para analisar o pedido, né? Que até lá seriam observados os regramentos, os status, o processo, e até o Brasil deveria ser chamado para uma reunião nesse período e dizer se aceita ou não participar, mas aparentemente o negócio está para acontecer. Por fim, a TOTVS comunicou que celebrou nessa quinta um contrato para aquisição da totalidade das ações da Agora HCM e das cotas da WebTraining pelo montante de R$380 milhões, com um portfólio 100% de service SaaS, né? A Agora é uma das líderes de tecnologia de RH. O Software as a Service é o portfólio ali do negócio, tem um destaque em soluções, portanto, para registro de pontos eletrônicos, por reconhecimento facial, validado por inteligência artificial, gestão de escalas e controle de frequência e jornadas. Sobre isso, o BBA disse, né, que embora seja uma negociação pequena em termos de tamanho, representando 2% do valor de mercado, a TOTVS adquiriu um negócio de alto crescimento com múltiplos justos e ligeiramente atrativos. Na frente operacional, eles disseram que saudam o fortalecimento da empresa num segmento chave para o core business. E no geral, apesar do bom desempenho da TOTVS, né, subindo aí, enfim, 30% quase nos últimos 30 dias, continuam gostando da ação e reiterando a sua recomendação de compra, apoiada pelas expectativas de um forte impulso contínuo e por uma revisão altista das estimativas futuras. Eles dizem ainda assim, nosso melhor palpite é que a TOTVS terá um bom desempenho na sessão de hoje. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e um ótimo final de semana.